Boa noite, pessoal. Sou a Marília do podcast. Agora em 2023, com essa nova edição, né? No estúdio, algo, né? Aqui conosco, mais profissional. E hoje eu venho trazer para vocês um tema bem relevante aqui para nós. Eu estou aqui com a Vilma, né? A Vilma Marcelino. E com o assunto autismo. Transtorno, autismo ou transtorno, né? A Vilma é psicóloga, pedagoga e especialista em educação especial. Tudo bem, Vilma? Tudo bem, Marília. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Então, eu trabalho aí na área, né, da inclusão já há mais de 20 anos, né? Sou formada em psicologia, como você disse, né? Pedagoga e especialista na área, né? Trabalhei por mais de 20 anos lá na Pai de Grande da Serra, que é o lugar onde eu resido, né? E lá eu trabalhei como professora, como psicóloga e depois como diretora. Depois, no ano de 2021, eu fui trabalhar na gestão pública, né, como secretária de Cidadania e Inclusão, lá na cidade de Rio Grande da Serra, e atualmente estou trabalhando em São Bernardo do Campo com políticas públicas voltadas especificamente para a área da inclusão, né? Então já tem um tempinho aí que eu tenho trabalhado dentro desse processo, né, que é a inclusão, algo tão importante e tão necessário, né, no nosso tempo. Uma bagagem, né? Uma bagagem imensa. E para começar, né, Vilma, o que significa TEA? TEA, né? Então, TEA é o transtorno do espectro autismo, né? Como é falado, né? Transtorno do espectro autista. Sim. Deu uma engasgadinha aqui. Tranquilo. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Caracterizado aí por déficit na área da comunicação e da interação social com comportamentos restritos e repetitivos. O que seria isso, né? Então, a pessoa que tem o autismo, ela tem uma alteração, né, no neurodesenvolvimento dela. E essa alteração, ela está vinculada à questão da comunicação, então uma dificuldade em se comunicar, em se expressar. E os comportamentos, geralmente, são comportamentos que se repetem com frequência, sim, né? E que são restritos, específicos, né? Cada autista é de uma forma. De uma forma. Nenhum, né, é igual ao outro, né? Então, cada um vai ter um comportamento diferenciado, algo que eles têm aquela frequência em realizá-los, né? Ah, sim. E as estatísticas, hoje em dia? Olha, tem crescido bastante, né? Agora, em março mesmo, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, onde se coloca que a cada 36 crianças até 8 anos de idade, uma tem autismo. Está dentro do espectro, né? Quando a gente fala espectro também, acho que é importante dizer aqui, né, que é porque é uma gama enorme. Você imagina um guarda-chuva, né, bem grande, sim, onde tem várias pessoas ali, e então cada um de uma forma diferente, como eu já falei, já disse, né, e porque o número está extremamente crescente. No ano de 2000, entre 2000 e 2004, a cada 100 crianças, uma tinha autismo. E hoje, não era tão falado, né? Conhecido o autismo. E no caso de lá para cá, o que o pessoal comenta? É por conta da alimentação, os pais que estão sendo usuário de droga ou algo do tipo. Você desconhece? Você acha que como seria? Você fala em relação à questão das causas. Das né? causas. O que tem feito aumentar esse número? Primeiro, que eu acho que é a questão da informação. Então, hoje as pessoas têm tido mais informação sobre o assunto, né? Tanto os pais como os profissionais, né? Eu que já tenho aí já um tempo de formação. Anteriormente, nós não tínhamos, não falava sobre esse assunto,
né? Então, hoje é difícil alguém que está dentro da área da educação, que está dentro da área da saúde, que não tenha aí, dentro da sua formação, algo voltado para o assunto, né? Depois também nós temos muito acesso, né? Às redes sociais, né? E ajuda muito. E isso ajuda muito, né? Então as pessoas vão vendo as questões diferenciadas, né? E vão obtendo mais informação. Essa é uma das questões que eu acho que tem aumentado aí o conhecimento, né? Inclusive, hoje tem muitas pessoas que na idade adulta estão tendo diagnóstico de autismo, porque às vezes é o pai que teve o filho e aí ele começa a fazer investigação e de repente ele percebe que ele também tinha alguns comportamentos parecidos lá na sua infância e acaba fazendo aí a avaliação. Então, existem muitas pessoas que estão recebendo o diagnóstico aí depois da vida adulta, né? Mas olha só como é que é isso, né? Você receber esse diagnóstico adulto deve ser uma coisa assim bem... por exemplo, assim, porque algumas coisas a gente adquire quando é pequeno, né? Aí, quando você tá na maioridade, aí uma pessoa fala, não, você tem... Ou ela começa a pesquisar, a maioria começa a pesquisar, porque tem uma criança, né, ou um adolescente em casa que acabou descobrindo o autismo, né? Acontece muito disso. E assim, acho que é bom esclarecer, né, o autismo ele não vem assim, a pessoa... tá em tal idade e pegou o autismo. Não é. Não. Ela nasce, né? Ela nasce, é algo genético. Ela não tem, ela tem uma origem genética e a pessoa nasce e ela vai morrer com autismo. O que pode mudar aí é o trabalho que é realizado, né? E ele ter algumas melhorias na questão de comportamento, como também pode ter alguns casos em que há uma piora, né, por conta de não ter um estímulo aí para poder adequar essas questões, né, das características que acompanham as pessoas que têm o autismo. Então, aí fica aí a importância também, né, das pessoas buscarem aí o conhecimento, buscarem o tratamento para poder melhor viver com essa questão, né? Então, e só para completar aqui, a criança, a pessoa nasce, então, por exemplo, a pessoa adulta, para ela estar dentro do espectro, as características elas têm que ter aparecido ali na primeira infância. Né? Então, ele pode estar na vida adulta, mas numa reflexão vai perceber que lá na infância ele tinha algumas questões ligadas à comunicação, ligadas à interação social, que traz prejuízo para ele, talvez na questão acadêmica, na questão relacional com outras pessoas, nas questões sociais, né? Então, ele vai perceber que lá na infância, poxa, mas quando eu era criança tinha determinada coisa que eu fazia de tal maneira e tal, e vai fazendo associação. E nessa colocação sua é de bastante importância, porque assim, às vezes a professora fala, né, olha, né, vamos se dizer, os primeiros passos, né, a criança foi para a escola ou para a creche, aí a professora falou, olha, essa criança precisa ser levada ao neuro, né, quais seriam os primeiros passos, assim? Primeiro... mais visto, né, por exemplo, em casa, às vezes a mãe não nota, mas o professor... é o primeiro a notar, né? Porque a mãe... porque tem vários níveis, né? Geralmente, às vezes, o nível mais leve acaba passando mais que despercebido. O nível 1 e o 2, que são mais... as características são mais evidentes, né? Mas, geralmente, eles vão ter dificuldade, às vezes, de olhar nos olhos, né, de se relacionar com outras pessoas, às vezes prefere brincar sozinho, às vezes usa o brinquedo de uma maneira bizarra, por exemplo, ao invés de brincar com carrinho, como a maioria das crianças brincam, vira do lado contrário, fica rodando, tem muita atração por objetos giratórios, por exemplo, às vezes tem alguns casos que eles são capazes de ficar horas olhando para um ventilador que está girando, né, a fala também, né? Tem alguns que têm atraso
na fala, né? Ou às vezes quando fala é o que a gente chama de ecolalia, que é uma fala repetitiva, né? Então, por exemplo, pergunta aí, qual o seu nome? Ao invés da criança responder, ela repete a mesma frase. Qual o seu nome? O que você gosta? O que você gosta? Então, ao invés de trazer a resposta, ele repete o que a pessoa fala, né? Tá falando, né? Então, são alguns sinais, né? Que precisam ser percebidos e que traz uma diferença. Olha, as crianças têm um desenvolvimento, aquela criança está apresentando algo diferenciado, né? Em alguns casos mais acentuados, né, dentro do nível 1 ou 2, né, elas têm a questão dos comportamentos disruptivos, elas têm geralmente eles são fixados, né, tem um hiperfoco e gostam das coisas ali sempre daquele mesmo jeito, e a mudança de rotina às vezes causa disruptura no comportamento, então entram em crise, né, tem alguns que são autoagressivo ou heteroagressivo, né, auto se agride e agride o outro. Percebendo essas questões, esses comportamentos, eles não podem também só estar presentes em um espaço, né? Ela tem que apresentar esse comportamento em casa, na escola, em outros lugares. Então, vai para passear com a família, vai para o mercado, vai para um shopping, e ali percebe que tem uma diferenciação. Então, o que é o passo? Precisa procurar especialista, né, na área, que no caso é o neuro, seria o médico, né, o neuropsiquiatra, mas na maioria das vezes o neurologista, o neuropediatra, no caso das crianças, mas é preciso de uma avaliação multidisciplinar, porque ele vai ter, né, geralmente tem um déficit na parte comportamental, e aí quem vai analisar essa área é o psicólogo ou o neuropsicólogo. Ele tem uma defasagem na parte da comunicação, então quem cuida dessa parte da comunicação é o fonoaudiólogo, né? Então precisa tem também a questão do terapeuta ocupacional. Então, de acordo com aquele, né, com as características que apresentar, vai precisar ali daquela equipe que vai fazer essa avaliação em conjunto, vai aplicar, né, alguns testes para ver e até para entender em qual nível que está. Sim, no atraso da fala, né? Muitas pessoas, por exemplo, assim, a criança tem 1 ano e 3 meses, né? Por exemplo, 1 ano e 4 meses. Aí você vai falar assim, não, doutor, né? Geralmente os médicos, né? Você vai lá no médico, no seu pediatra. Aí você alega, né, para ele que a criança está no atraso. Mas só que ele não faz alguma análise. Cada criança tem seu tempo. Muitas pessoas relatam isso. Cada criança tem seu tempo, o médico fala. Mas só que se a mãe está nessa preocupação, porque ele não já demanda, né? Já manda diretamente para o neuro ou alguma coisa, faça alguma pesquisa pelos relatos delas. Porque muitas pessoas relatam que os médicos demoram muito para dar o diagnóstico, ou eles fingem que não estão vendo por a mãe tá falando sobre aquele assunto. Na verdade, precisa de ter uma avaliação geral. Às vezes o médico vai falar mesmo, espera mais um pouquinho, né? Mas o que a gente, como profissional, costumamos dizer que se está ainda em dúvida, o melhor é estimular, já começar com algum processo de intervenção, que sendo autismo ou não autismo, vai estar fazendo uma estimulação aí pro desenvolvimento da criança, né? Sim. Porque para quem tem filhos, sabe, né, que às vezes com um aninho a criança já balbucia, já fala algumas coisas, tem crianças que já tem né, uma fala que dá para entender, né, o que ela quer dizer e tal, né? Então, se isso está ausente comparado às outras crianças, então precisa observar o que está acontecendo, né? O que precisa ser mudado, que intervenção precisa ser feita, para que, olha, quanto mais cedo a intervenção, melhor o desenvolvimento. Sim, sim. Deixa eu fazer a pergunta dos internautas, né? Vamos ver, o pessoal que está interagindo aí com a gente. Opa! Vamos ver qual que vai ser a primeira pergunta. A pessoa perguntou, na minha família, de 15 primos, né? 4 tem autismo. E dos meus 7 tios, um deles também tem. Entre os tios avós, que meus pais dizem,
complicado para mim pensar em ter filho. É verdade, porque assim, algumas pessoas às vezes vê, né, que tem um currículo, né, tem um ali na família, aí fica com medo, ai meu Deus, e agora, se eu tenho um filho, pode nascer com isso. Mas aí acho que depende também muito da pessoa, né, porque qualquer pessoa, ela tá correndo risco de ter um filho, né, com a probabilidade aí da família ou qualquer outra pessoa, porque em relação à questão das causas do autismo, tem a questão genética, né? Uhum. Então, é lógico, se tem autismo na família, a probabilidade de ter, ela pode ser um pouco maior. Mas existe também a questão genética, né? Que nós temos genes, hoje já se fala assim em aproximadamente 1000 genes que existem em cada pessoa. Olha. E que pode desencadear o autismo, independente de ter na família ou não ter, entendeu? Tá. Então pode ser que na família dela tenha várias pessoas e ela não tenha. Né? Então, vai muito do que ela pensa, né? Também, eu quero ter um filho, não quero. Uhum. E aí, eu vejo também um desafio, né? Sim. De ter um filho com autismo, todo o cuidado que vai ter e tudo mais, né? E a pessoa tem direito de escolha, né? Daquilo que ela quer para a vida dela ou não quer. Por exemplo, eu conheço um casal de pessoas, mas um casal que optou por adoção. E eles já estão na segunda adoção de criança com deficiência. Olha. Então, eles optaram por isso, né? Sim. Foi uma escolha deles. Uma escolha. Assim como ela também pode escolher, né? Uma escolha bonita, né? Ou assim, não ter, né? Porque todo mundo está sujeito aí a ter ou não. Né? E eu acho que é interessante a gente também falar um pouquinho, aí falando um pouco das questões, né? Da causa do autismo, né? Então, ela está bem ligada a essa questão da genética também, né? E hoje também já tem alguns estudos com a questão da idade em que as pessoas estão tendo filhos, né? Então, a mulher acima de 35 já entra em fator de risco, o homem acima de 40 também. Antes falava só mais da mulher, né? Mas o homem também já entrou dentro dessa estatística, né? Tem essas questões genéticas, tem as questões ambientais também, mas tudo é mais voltado na questão intrauterina, né? Uhum. Então, por exemplo, já tem estudos que se confirma que o ácido valproico, né? Ele sendo utilizado, que é um medicamento que é um composto, né, dentro dos anticonvulsivantes. Então, às vezes a pessoa tem convulsão e toma algum medicamento que tem essa composição. Então, os médicos já fazem uma avaliação, porque se ela permanece ingerindo essa medicação, ela tem probabilidade da criança nascer com autismo. Isso já é comprovado aí cientificamente. Ai, que bacana. Né? Então, já tem alguns sinais de alertas aí, né? A prematuridade também pode causar, mas não significa que toda criança que nasce prematura vai desenvolver, mas é um fator, né? É um fator que pode estar contribuindo para isso. E tem inúmeros estudos, né? Porque, como falou, é o espectro, né? Então, conforme vai estudando, vai se aprimorando, os casos vão surgindo, né? E isso vai crescendo aí e vai mudando. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a atuar na área de educação especial, se falava em TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento. Depois falava do autismo, do Asperger, né? Hoje ainda a gente ouve bastante. E hoje a gente fala do transtorno do espectro autista, e nível 1, 2 e 3, né? Porque conforme foi crescendo e foi se aprimorando e foi se estudando, né? Vai chegando aí, daqui a algum tempo pode ser que mude mais ou alguma outra coisa, né? E essa questão das causas, ainda tem vários estudos, né? Essas que eu citei agora são questões que já são comprovadas já cientificamente. E, por exemplo, assim, o diagnóstico, né? Quando ele é dado. Mas, assim, às vezes, em alguns casos, o médico em si, ele demora para dar o diagnóstico. Às vezes tem criança que eles ficam prolongando. Ou até mesmo... Por exemplo, né? Uma criança, ela
tem os traços, né, para ser autista. Aí eles falam que depois dos 2 anos, ou às vezes até depois dos 7 anos, que dá o diagnóstico exato que a criança tem o autismo. Então, depende do nível. Às vezes é possível você fechar o diagnóstico a partir de 18 meses já dá para poder fazer o fechamento do diagnóstico. Hoje, né? No estudo de hoje. Isso. E se é um nível mais grave, né, do nível 3, por exemplo, às vezes o neuropsiquiatra mesmo, ao avaliar a criança, já consegue identificar. Mas mesmo sendo diagnosticado por um neurologista ou um psiquiatra, ele precisa passar pela equipe multidisciplinar, né, para poder avaliar todas essas questões. E essa avaliação, ela não é rápida. Porque imagina, o psicólogo tem que fazer e aplicar todos os testes. Hoje alguns trabalham já juntos, aí o terapeuta ocupacional precisa, né, também fazer toda a sua avaliação, o fonoaudiólogo precisa fazer a sua avaliação, às vezes entra também aí, às vezes um fisioterapeuta, se tem alguma então, questão às vezes, física. Não é que ele não deu diagnóstico, Porque é que às vezes essa parte indisciplinar, né, que você falou. Interdisciplinar, multi, né? Demora para eles ter uma conclusão. Isso, demora para ter uma conclusão e também tem uma questão do acesso, né? Dentro dos direitos, a pessoa com autismo, ela tem direito de passar pela avaliação multidisciplinar, pelo tratamento. Mas, hoje em dia, nem todo mundo tem um acesso, né? Sim. Então, pensando aqui na nossa realidade, né? Hoje a gente está aqui no estúdio Ribeirão Pires, mas nós moramos lá em Rio Grande da Selva. O que a gente tem de referência lá para uma avaliação para as pessoas com autismo? A PAI da cidade, que tem lá o CER, né? Que é o Centro Especializado de Reabilitação, e que faz essa avaliação. Pensando a nível do SUS, né? Porque é o que a realidade, aí as pessoas têm acesso. Então, há uma demora, porque são poucos profissionais, a demanda é grande. Então, às vezes, demora até mais de um ano para a pessoa ser chamada. Então, agora, como nós estamos hoje falando mais do assunto, então é preciso também que haja um censo para poder, né, saber a necessidade, para poder pleitear políticas públicas que possam alcançar essas pessoas. Às vezes a pessoa tem até um convênio médico, mas mesmo os convênios às vezes não dão conta, né? Aí vai para as clínicas especializadas. Hoje tem várias clínicas, inclusive eu conheço, tem uma aqui em Ribeirão Pires, né? A INVI, que trabalha mesmo com uma equipe multidisciplinar, tem musicoterapia, tem ecoterapia, né? Nós temos um trabalho em conjunto agora em abril, desenvolve um trabalho muito bom com nutrição também, porque muitos autistas apresentam também algumas alterações na questão da seletividade alimentar, né? Não come, tem dificuldade na questão da alimentação, então aí entra também a nutrição, e hoje a nutrição traz também a terapia nutricional, né? Nossa, Aqui em Ribeirão a gente tem a Praesp, que é referência também em desenvolvimento do trabalho, e aí ele atende também pelo SUS, mas a demanda é grande, então acaba que as pessoas ficam aí na espera, né? Mas, enfim, acho que quanto mais a gente falar no assunto, mais vai abrindo o leque, né? E você, no caso, trabalhou lá na PAI, né? Você falou pra gente. Isso. E como era está, né? Assim, mais próximo das crianças. Ela é criança, adolescente, né? E a maioria... E adulto. Olha, eu sempre fui apaixonada, né? Por essa área, visto que eu trilhei a carreira, assim, né? E é muito gratificante você ver, né? A PAI de Rio Grande da Serra, ela tem um trabalho excelente, né? Ela tem know-how aí no assunto, né? Profissionais muito bons. Muito bom. E você vê, né, a evolução das crianças, dos adolescentes, né? É muito gratificante fazer parte aí desse processo, né? É trabalhoso. É trabalhoso, né? tem que ser vocacionado, né? Porque senão não consegue, não. Tem que ter, né? Porque acho que para cada área, tudo, as pessoas têm que ter vocação, né? Então, precisa disso. Mas é extremamente gratificante.
Então vamos para a segunda, né? Pergunta. Tive meu filho aos 27 anos. Nunca tomei remédio antidepressivo, nunca fumei, não bebo. E uma observação, o autismo não é doença. Eu não entendi. É isso a pergunta? É uma afirmação, né? Eu acredito que ela pode ser que tenha tido filho com autismo, né? Aos 27 anos e não teve nada disso, tomar remédio, antidepressivo, não fuma, não bebe. Mas aí entra na questão que eu falei para você dos genes, né? Sim. Eu tenho, você tem, outras pessoas têm. E aí pode ser que nem na sua linhagem, nem por exemplo, do esposo tenha, e na hora da concepção da criança ela vem. Né? Então, mas hoje porque a gente nós somos seres, né, em mutação, né? Então isso pode acontecer. Pode mesmo. Mas assim, para os pais, o que você, né, como psicóloga, vê essa questão deles fazer essa aceitação? É um processo, né? Tudo é um processo. É como uma situação de luto, né? Porque você idealiza uma coisa, de repente tem outra ali, mas eu vejo também as mães, né? Principalmente sendo guerreiras em relação a isso, né? Hoje a gente tem aí muitas mães que estão militando mesmo dentro desse processo aí do autismo, e elas precisam de um olhar também, né? É preciso cuidar também de quem cuida, porque muitas se anulam, né, na sua vida para cuidar especificamente do seu filho que às vezes demanda aí muitas coisas, muitos cuidados. Então a questão de levar nas terapias, de acompanhar, né? Por exemplo, uma criança, um adolescente nível 3, ele precisa de suporte total em todos os momentos da vida, em tudo, para comer, para beber. Então, tem que ter alguém. E quem é esse alguém? Geralmente são as mães, sim, né? Então, mas elas são guerreiras, né? E hoje a gente tem tido um olhar, né, para elas, para cuidar delas também, né? Porque elas precisam. Sabe? O momento em que a criança vai para a instituição, que vai para a escola, é o momento delas também, sabe? Descansar ali, dar uma aliviada, né? Isso quando consegue, né? Porque a gente tem essa dificuldade, porque se fala muito em inclusão, é bonito no papel e tudo mais, na prática a gente tem encontrado ainda muita dificuldade. Entre os direitos do autista, ele tem direito de estudar ser matriculado em qualquer escola. A escola não pode negar. Mas aí nem sempre eles têm o atendimento que eles precisam, né? Sim. Às vezes um cuidador que tenha presença lá na instituição, de receber a atenção que precisa receber, enfim, na escola regular, dizendo assim, né? Então, é preciso de que se faça acontecer, né, aquilo que está no papel também. Que haja sensibilidade das pessoas. E começa de casa, né? Porque, no caso, as crianças, né? Em se depara com a criança na inclusão, o seu amiguinho, às vezes não sabe, né, lidar com essa situação. E hoje eu não sei se todos os professores em si têm um preparo, né? Se tem um preparo antes, por ser uma coisa que está vindo aí nova, né? Então... Nova que é antiga, né, no caso. Todo mundo precisa, né, estar aberto aí para trabalhar com diferente. Existem algumas pessoas que vão se dedicar mais, né, que são aqueles que se tornam especialistas na área. Sim. Tem as salas, né, que são salas de recurso, que as escolas têm que ter, que é um acompanhamento à parte, né, para fora do horário de aula, para eles poderem ter um atendimento específico naquilo que precisa ser estimulado, né? É um direito que tem que acontecer. E o professor que está ali naquele desafio vai muito da dedicação de cada um, né? Olha, eu tô com a criança aqui, com o aluno aqui, e preciso fazer algo por ele, porque ele está passando pelas minhas mãos, né? Inclusive, nesse trabalho que eu tenho desenvolvido, né, dentro
das políticas públicas, né, da questão da inclusão, no mês do Abril Azul, né, que é o mês dedicado à conscientização do autismo. Eu fiz em várias escolas da rede estadual para poder dar palestras, né, para os professores, e foi bem receptivo por parte deles, né, porque muitos não tinham ainda, assim, tinha conhecimento um pouco vago, né. Tudo bem que a gente não aprofundou necessário, mas foi possível tirar dúvidas, né, e falar um pouco do assunto, dar algumas dicas de como trabalhar, e foi bem produtivo. Acho que eu fiz uma palestra em umas 8 escolas, né, lá na cidade de São Bernardo do Campo, que é o lugar onde eu trabalho, né, nós somos nas escolas da rede estadual. Fui no Shopping ABC também dar uma palestra, porque os profissionais de lá também estão preocupados para entender, né? Nós também tivemos uma parceria no Shopping Golden, né? Que na abertura do mês do Abril Azul nós fizemos um flash mob com as pessoas com autismo, com a família, dentro do shopping. Foi muito legal, com um grupo de musicoterapeutas que trabalham especificamente com autistas. Foi bem interessante. E é bom ver a proximidade, né, das pessoas, o interesse, e é geral, né, porque às vezes as pessoas não querem falar sobre tal assunto, mas esse tal assunto, no caso, muita gente deixa no ar, né, sem saber exatamente, porque as pessoas cobram, faz a live, né, sobre o autismo, porque assim, em Rio Grande da Serra não temos muita campanha ou falando, né, sobre esse assunto, e isso que você relatou, né, que lá em São Bernardo vocês fizeram uma campanha, seria, né? Em Rio Grande da Serra também aconteceu algumas ações, né, foi feito um projeto de lei sobre o autismo. Foi um projeto de lei feito pelo vereador Roberto, que instituiu na cidade a Semana de Conscientização do Autismo. Aí teve várias palestras lá também. Também acho que teve uma sessão solene na área, e teve também a lei de Cipteia, né, que é da carteirinha para as pessoas com autismo, que foi instituída. E aí eu fiz também algumas palestras na cidade de Rio Grande da Serra, para trazer também essa questão da conscientização, né? Falar em direitos, vou até olhar aqui para me esquecer, né? Tem algumas leis, né? Você chegou a perguntar aí dentro de algumas perguntas, a gente volta aqui, né? Então, o que na lei 12.000, peraí, vamos lá, isso. A lei federal 12.764 de 2012, né, da Benedita Piena, né? Ela institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Então, ela igualou com as pessoas com deficiência em questão de direitos, né? Então, ela tem direito aí a ter a carteirinha do Cipteia, que vai dar direito para ela na questão do transporte, tem a questão do estacionamento também. A família de pessoas que têm autistas, os pais, né, eles podem ter a jornada de trabalho reduzida, e para os pais que são concursados na área federal, municipal ou estadual, né, eles podem ter, para ter um período aí de cuidar melhor das crianças, né. Que legal. O benefício, né, da Previdência também, que é o BPC, eles têm o direito, e aí de acordo tem uma avaliação para isso, né. A identificação especial, como eu falei, a cobertura do plano de saúde, então assim, não pode ter carência, tá? É um direito deles de ter cobertura do atendimento profissional que eles precisam aí dentro do plano de saúde. Desconto nas passagens aéreas, né? Compra de veículo com até 30% de desconto, atendimento preferencial, acompanhante especializado nas instituições de ensino, né? Então, se é particular, não paga mais nada por isso. E se é na rede pública, eles têm direito daí também do acompanhamento. Às vezes, né, tem que entrar com uma liminar para poder conseguir. Né? E ser matriculado em qualquer instituição de ensino e atendimento pelo SUS.
né, tá aí dentro. Teve uma pessoa que relatou pra mim, né, que o filho dela, no caso assim, quando ela anda com o filho dela, algumas pessoas, pelo comportamento dele, as pessoas acham ruim, e ela falou assim que sempre quando ela sai, ela coloca a camisa, né, a camisa dele é da pai, para ser identificado por acontecer alguma coisa ou por a pessoa respeitar. O que você acha sobre isso? Olha, a gente tem até o cordão, né, cordão de girassol, que é para as deficiências que não são visíveis, que aí qualquer outra deficiência, não só o autismo, pode usar. E tem um cordão do TEA mesmo, que é o símbolo, né, do quebra-cabeça colorido, e que eles podem estarem usando. E hoje acho que tem já uma conscientização da população de entender, e ao ver, eles vão compreender, né, sim, o que está se passando. Mas assim, é algo crítico, porque no meu haver, assim, né, não sei se eu posso falar isso, as pessoas têm que ter uma identificação para a pessoa ser respeitada. Infelizmente, às vezes é necessário, né, de ter uma identificação. Geralmente, os que são de nível leve, às vezes nem tem essa necessidade, porque também não querem ter essa exposição, né? Mas, por exemplo, um autista que apresenta comportamentos disruptivos, às vezes ele pode ter uma crise aí na rua e tudo mais. Às vezes a pessoa vai passar e falar, nossa, que mãe mais desnaturada e tal, né? E ele, tendo com uma identificação, já consegue compreender o porquê que está acontecendo tudo aquilo. Sim. Né? E na sociedade que nós vivemos, né? Às vezes válido, necessário, né? É necessário. Às vezes não, se faz necessário, né? Que as pessoas sejam identificadas, né? Em algumas situações. Para ter o respeito. Né? Infelizmente, né? Aí você falou, né, do direito do autista. E algumas dicas do dia a dia para eles? Assim, da questão deles, eu não sei, você colocou umas dicas, né? Para o dia a dia, é isso. Eu acho que a pergunta é essa. Olha, procurar, né, tratar eles com o maior nível de independência possível, né? Não fazer por eles aquilo que eles podem fazer. Acho que isso não é nem só para o autista, mas é para todas as crianças, né? Às vezes ela tem até capacidade, o adulto não tem a paciência de esperar ali, né? Só tem dificuldade de interação, então aos poucos vai trazendo, né, a interação. Eles, o autista, ele tem muita necessidade do ambiente, né, tá estruturado, né, então procurar estruturar o ambiente. Então, às vezes tem alguns deles, eles gostam de manter as coisas por esse padrão, né, sempre no mesmo padrão, na questão de organização. Então, quando for mudar aquela organização que está sendo feita, é importante avisar, né, agir com previsibilidade. Então, porque eles podem ter essa disruptura, né, com a mudança de ambiente, mudança de local. Então é importante sempre avisar antes do que vai acontecer, se vai chegar uma visita, se vai em algum lugar diferente, porque aí você prevê, trabalha antes com eles, né, já avisa o que vai acontecer. Quando tem essa possibilidade, aí você evita que aconteça os comportamentos inadequados, né. No caso, tem graus, né? Os graus do autismo. Quantos graus tem? Exato. São 3. 3 graus. Nível 1, 2 e 3. Relata para mim alguns. O primeiro, o segundo, assim, mas... nível 1 seria... na verdade, em todo grau de autismo, ele vai precisar sempre de apoio em alguma coisa. No nível 1, é o grau mais leve, né? Então, ele vai levar uma vida bem próximo daquilo que a gente tem da normalidade, mas vai ter alguns prejuízos, às vezes, na questão da comunicação, da interação social, né? Mas consegue levar uma boa. Geralmente, alguns do nível 1 têm uma inteligência também acima da média, um hiperfoco em algumas
alguns assuntos específicos e ali, como eles são muito focados, eles desenvolvem muito bem sobre aquele determinado assunto, né? E aí consegue ter uma vida bem dentro da Por isso normalidade. Que às vezes o adulto é difícil para ele perceber, né? Que é um autista, por conta, às vezes a pessoa é muito inteligente, daí a gente fica falando, nossa, aquela pessoa é muito inteligente, ou ele se reconhece isso, mas não reconhece às vezes algumas dificuldades. Mas ele vai perceber sim que tem algumas dificuldades, tem alguns que acham isso como um benefício, outros preferem não, né? Pode ser um prejuízo relatar que ele tenha, né? Outros não. Mas eles vão ter sempre alguma dificuldade. Por exemplo, nós tínhamos um colega de trabalho, né? Que ele descobriu o autismo já na vida adulta. Ele tinha uma pessoa muito inteligente, estudava muito assuntos relacionados à educação, inclusive hoje ele tem uma instituição, ele tem uma escola com um método específico mesmo que ele criou, mas sempre quando chegava nos momentos, por exemplo, de sair, vamos fazer hoje nós vamos fazer um momento de interação entre equipe, vamos sair, mas por que tem que ir? Eu preciso mesmo ir, então assim, preferia sempre ficar sozinho, sempre voltado, né, vai preferir os objetos do que as pessoas, então ele tinha sempre isso, e a esposa dele foi estudar e começou a perceber algumas questões comportamentais, e aí na conversa ele fez uma avaliação e identificou, ele escreveu já, acho que uns 3 livros já, né, e ainda é terapeuta ainda. Então tem um desenvolvimento super bom, ele não relata hoje para as pessoas, né? Prefere se resguardar, porque como ele desenvolve um trabalho, e a gente ainda tem uma sociedade um tanto preconceituosa, então pode, né? Mas é uma escolha dele também, outros podem escolher de ir, né? Sim. Porque tem um olhar crítico, né? O nível 2, ele vai precisar também, né, de apoio em algumas áreas, vai precisar do processo terapêutico também para poder ajudar a ter um bom desenvolvimento. E o nível 3, como eu já relatei anteriormente, é aquele que vai precisar de apoio em todas as atividades da sua vida. Sim, e você falou né, sobre os passados, né? Alguns exemplos de alguns que fica falando sobre o passado, ou na fala, né, no caso. Não sei se você entendeu a pergunta. A forma de se comunicar, sim, você fala, quando eu falei da ecolalia? Eu acho que sim. Que faz uma repetição e tal, né? Não, assim, por exemplo, ele vive no passado, né? Ele fala de alguma coisa, mas como se fosse no passado para ele. Tá, você fala a forma de se expressar, né? Não é que ele está vivendo lá no passado, é a forma né? de se expressar, exatamente. Entendi. Na questão da linguagem, né? Tem alguns que têm essa dificuldade mesmo de trazer a comunicação da forma como a gente costumamos falar, né? E a fala um pouco sem emoção, né? Então, se ele vai falar... vai dar uma notícia ruim, vai dar uma notícia boa, vai ser sempre do mesmo nível de emocional, né? Vai estar sempre ali, que a gente fala da prosódia, né? Não tem aquela alteração, entonação de voz, é sempre mais ou menos no mesmo ritmo ali quando eles têm essa questão da linguagem. Ele pode usar também na hora de falar... não falar dele, né, como se estivesse falando do outro, acho que é isso que você quis dizer, né, na terceira pessoa, enfim, e são coisas que vão sendo trabalhadas para poder tá melhorando a interação dele aí dentro da sociedade. Tá bom? É uma pergunta? Mais uma pergunta? O uso do cannabis do autismo no grau mais alto é um benefício de fato para o transtorno? Sim, tem pessoas que têm tido um resultado muito bom no uso do cannabis, né? Porque ele tem
ele vai estar agindo, né, na área neurológica, e principalmente para aqueles que têm crises, que têm os comportamentos disruptivos, ele tem tido um efeito bom. Porque, na verdade, o remédio não é para o autismo, entendeu? Porque o autismo não tem cura e não tem medicação para ele. Voltando lá, quando a gente fala do nível 3, o nível 2, às vezes eles têm a comorbidade, que a gente chama de comorbidade, que são outros transtornos, ou até mesmo doenças associadas. Então, às vezes a pessoa tem um autismo e tem um TDAH, tem TOC, tem algum outro tipo de deficiência. Sim. Que está associado, tem a questão da epilepsia. Então, ele precisa de tomar a medicação para as alterações que eles têm dentro da comorbidade, né? Especificamente para o autismo, entendeu? Outra pergunta. Acho que ficou claro, né? Criança que fala, mas não conversa. Eu acho que está entre né? Esse, né? Que eu falei, quando eu falei, por exemplo, da ecolalia, que eles respondem. Aí, às vezes, por exemplo, como pensar na ecolalia tardia, né? Ele chega em casa e vai contar o que aconteceu na escola, por exemplo. Fulano vai sentar, e repete, José, senta, tá na hora do transporte, tá na hora do lanche, né? Nossa, ele tá falando, mas ele tá repetindo aquilo que ele ouviu. Ele não tá tendo uma interação na conversa, é especificamente uma repetição. E a linguagem, né? Eu vi que eles, às vezes, falam vários idiomas, mas às vezes não o idioma do que, por exemplo, português, né? Eles não falam muito português, mas falam outros idiomas. Eu não entendi muito. Não sei, mas assim, tem também alguns autistas que têm o que a gente chama de uma linguagem própria. Uma linguagem própria seria. Pode ter também aqueles que têm facilidade em aprender outra língua, que é, né, quando ele tem essa facilidade de aprender outra língua, e até por conta do nível que ele tem de desenvolvimento. Mas, às vezes, tem autistas que têm a linguagem própria, que eles estão falando como se estivesse falando uma linguagem que ninguém entende, né? Isso, é uma linguagem que ninguém entende. Não é outra língua, é uma linguagem própria, como se estivesse falando, né, com ele mesmo, às vezes voltado para a parede, sem ter essa interação no olhar, né, como se estivesse conversando sozinho. Tem alguns que tem essa questão também, que está dentro da questão da linguagem e da comunicação. E falando sobre comunicação, quando você vai em festa, às vezes você vê que a criança fica inquieta, o barulho incomoda muito eles, Isso, né? Eles têm uma sensibilidade, né? Ele pode ter uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade. Por exemplo, tem alguns que não tem a hipo, então não sente quase, não tem problema com essas questões. Às vezes se machucam, não sente dor, às vezes cai e fala, pô, quebrou tudo agora, né? Aí você vai ver... Não estão nem aí. Levanta e continua, às vezes tem um corte, não tem uma hipossensibilidade. E tem os que têm uma hipersensibilidade, que é o que é mais comum. Tem dificuldade de estar em lugares com barulho, tem barulhos específicos que acaba tendo uma irritação. Como foi dito, né, que o autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento, então essa área está afetada, né? Então, nessa questão da sensibilidade. E às vezes isso é muito, muito aguçado, e aí precisam de usar abafador, né? Que é como se fosse um fone, né, de ouvido, mas ele é bem específico para que eles possam ficar melhor dentro de um ambiente que tem muito barulho. Inclusive tem lugares, por exemplo, que disponibilizam hoje, porque não é um fone comum, né? Ele tem... É bem específico para que ele possa se sentir melhor aí. E hoje na cidade, né, com tanto barulho, deve ser muito difícil para eles, né? Mas com essa questão, né, que hoje tem um abafador, fica mais tranquilo, né? Porque aí consegue ir nos lugares e tudo mais, participar melhor. Depois a gente podia conseguir alguma imagem, né? Desse que ela tá falando, pra gente colocar na tela. Sim. E enquanto ele tá vendo, nossos patrocinadores, né, trouxe alguma coisa aí pra gente. Quem que será? Aí, tá vendo? Ó, tem aí os específicos, né? Legal.
Por isso a identificação, né? Porque às vezes a pessoa acha que é um fone qualquer, né? De ouvido. Mas não é não. Tem um fone específico aí. Olha aqui, ó. Que a nossa amiga mandou pra gente, né? Nosso patrocinador. Aí sim. É lá de Rio Grande da Serra, pessoal. Vamos abrir aqui e ver o que ela trouxe. Qual que é o nome? O nome Eu falo Donuts, né? Mas Nome da loja. Como é que é o nome da loja? É que eu não falo... Meu Deus do céu. Eu não pronuncio. Minha dieta hoje vai... Pronuncia aí pra mim. The Homer's House. Olha, deu pra ouvir, né? Olha, gente, que maravilha. Meu Deus do céu. E é pra gente comer isso daí? É pra gente comer. Aqui, ó. Tem os guardanapos e tudo. Eita, eu fico com o microfone pra lá e pra cá, né? Tá dando pra ouvir direitinho aí ou tá... Tranquilo. Tranquilo. Tem mais uma pergunta aqui. Mais uma pergunta? Ó, acho que esse aqui é seu, o guardanapo. Eu vou querer o de coco. Maravilhoso esses, hein? Eu peço direto. Meu Deus, é muito grande. Muito grande, né? Mas tá bom. Vamos para as perguntinhas? Ajeitando enquanto vocês comem. Ah, pode comer. Pode comer, então. É, né? Eles entregam aqui em Ribeirão Pires também, tá, pessoal? Rio Grande. Ela faz aqueles donuts pequenininhos, sabe? Só com a decoração, só com os recheios em cima. As coberturas, né, no caso. Muito bom. Eu peço direto pra lembrancinha, assim, de aniversário. Bacana. Vamos lá. Tem um priminho de 2 anos que foi diagnosticado com autismo no grau alto, né? Precisando de vários recursos, como medicamentos que custam em torno de R$ 1.300. Não conseguimos esse medicamento pelo SUS. E também é necessário de um auxiliar na sala de aula que também não foi disponibilizado pelo governo. Enfim, é uma luta diária. O assunto autismo precisa ser mais abordado pela sociedade. Concordo. Então, e quando não se consegue, pelas vias, entre aspas, normais, tem que entrar com liminar, né? Para poder conseguir essa questão mesmo do auxiliar, de sala, a questão da medicação, né? Tem a medicação de alto custo, acho que precisa de dar uma investigada aí para poder conseguir. R$ 1.300, um valor muito alterado. Alto, né? Então, mas aí acho que entra entra na medicação de alto custo, né? Tem que ver qual tipo de medicação que foi solicitado, e se não conseguir, tem que entrar com liminar, né? Para que possa ser beneficiado. Infelizmente, às vezes esse é o caminho. E abaixo, o que seria da sala de aula? Da escola? Da escola. Nós já falamos já, né, dessa questão da escola, né, de que eles têm o direito de ter auxiliar, só que na realidade, né, é sempre assim que acontece, né, então a luta é grande, às vezes demora para conseguir, mas tem que ir atrás, né, não pode cruzar o braço, né, se não consegue nas vias, né, tá ali na lei, não deu certo, então vamos atrás de fazer com que a lei seja cumprida, né. Sim, sim. E atrás dos direitos, né? E atrás dos direitos. Não é fácil, né? Mas eu acho que quanto mais nós formos falando sobre o assunto, mais visibilidade vai sendo dado pro assunto, né? E aí o poder público se sente aí também cobrado, né? Nesse sentido, para que se aconteça isso. Sim. Né? Eu vejo lá... Quanto mais nós estamos falando no assunto, quanto mais ações forem acontecendo, isso vai estimulando, vai colocando em evidência, né?
Então, hoje, provavelmente, não vai se falar em saúde, não vai se falar na questão da educação, sem se pensar também na questão da inclusão. Isso não fica só para o autista, né? Sim. Mas também para as pessoas com deficiência, né? Que precisam de ter um olhar, que também têm os seus direitos, que muitas vezes são violados, né? Enfim, precisam de ter essa atenção, né? Para aqueles que precisam de um tratamento diferenciado. Exatamente. Né? Precisa de um olhar. Então, agora a gente está, no ano que vem é ano eleitoral, né? Então, aí é importante fortalecer essas discussões e fazer se cumprir. Sim, sim, muito. E, no caso, assim, fala um pouco da sua experiência no ao todo sobre o assunto para a gente encerrar. Minha experiência no assunto, como eu falei, né, já tem assim, mais de 20 anos aí que eu atuo na área, né? Há algum tempo eu lidei direto com a pessoa com autismo, depois mais com a família e também na gestão dos órgãos que cuidam e trabalham com as pessoas com autismo, né? E sempre estive envolvida, acho que desde de quando eu comecei a trabalhar, né? Eu fui envolvida dentro dessa área, é uma bandeira que eu carrego, né? Que sempre que possível a gente está aí lutando, militando para que haja mudança aí dentro das situações, né? E que a sociedade possa ter um olhar mais respeitoso, mais amoroso, com mais compaixão. Sim, com mais compaixão. Com o próximo. Com as pessoas com autismo, com as pessoas com deficiência, com os idosos, com as mulheres, com os negros, sim, né? Porque a gente tem tido muita desigualdade, né? Com as pessoas que estão à margem da sociedade e a gente precisa tratar as pessoas como seres humanos e tratá-los com equidade. Como eu já falei, quero repetir novamente. A equidade é dar a cada um aquilo que ele precisa. Quando você fala de igualdade, às vezes um precisa mais, outro precisa menos, né? E então que a gente possa ter um equiparamento, né, entre as necessidades das pessoas e que a gente não feche, né, os nossos olhos diante daquilo que é necessário, né? Não só para as pessoas, mas também daqueles que cuidam dessas pessoas, né, dos profissionais, da família, que também sofrem aí dentro dessa situação. E por um Brasil, né, por um país, por uma cidade mais inclusiva. Só que eu acho que todo o processo, às vezes a gente olha, eu queria, né, concluir minha fala dizendo assim, às vezes a gente olha muito para fora, né, porque o governo tem que fazer, porque isso tem que fazer, mas e eu? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar a melhorar? O que eu posso fazer para mudar a mim e aqueles que estão ao meu redor? Se eu começar fazendo, vou influenciando os outros, né? Para chegar a um ponto maior. Então, acho que fica aí essa palavra, né? Essa reflexão, vamos dizer assim, para as pessoas, né? Ter esse olhar compassivo, né? Também de se colocar no lugar do outro e começar a partir de mim mesmo, né? A mudança tem que começar por mim. Muito bem essas palavras. Obrigada, Vilma, né? Já vamos, né, ter que acabar nosso programa aqui. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra, né, ter você aqui explicando sobre o autismo. E espero que venha mais, né? Mais vezes. Falar sobre a psicologia, né? Falar dos seus outros conhecimentos. Que são inúmeros. Eu que agradeço, Marília, o seu convite. Né? Agradeço as pessoas que estão aí nos acompanhando. Desculpe aí a todos se teve algum erro aí no meio do caminho, né? Porque a gente também não tem a nossa perfeição. Mas eu fico muito grata, né, pelo convite, pela oportunidade. E é isso aí, tô aberta aí, precisar, em outros momentos a gente está disponível aí,
Tá bom? Eu quero só fazer uma correção, né? Quando eu falei da lei, eu falei Benedita, na Benedita, Berenice Piana. Olha. Eis a lei sobre o autismo, tá bom? É isso, gente. Quer mandar um alô para alguém? Eu quero aqui, com muito carinho, né, mandar um abraço para todos os profissionais que dedicam a sua vida a essa missão, né? Que não é só um trabalho, é uma missão. Né? As meninas que estão aqui, ó. Um abraço para vocês. Que tem essa missão, né? E também para as famílias, principalmente para as mãezinhas que dedicam a sua vida em cuidar das pessoas com autismo. Né? Obrigada. Pessoal, se inscreve no meu canal, né? Aqui, Marília Gussonato, vai estar aqui na descrição. E compartilha, né? Compartilha com seus amigos. A gente sempre traz aqui assuntos interessantes, né? Pro público aí. E a gente deixa a caixinha, né? Aberta aqui para vocês colocar sua sugestão. Obrigada a todos. Boa noite.